Texto de Freud, Luto e Melancolia, de 1915. Eu tenho feito uma sequência de vídeos para falar e comentar sobre os textos de Winnicott, mas eu me deparei com um tópico que é o tópico do superego, e inevitavelmente a gente precisa falar sobre alguns textos do Freud, porque são textos que dão base para discussões relacionadas ao superego. Esses comentários são legais para você que é psicólogo, que gosta de pensar a teoria, que gosta de pensar a clínica também. São textos que acabam sendo textos básicos ali da nossa prática clínica. Então, o Luto e Melancolia, por exemplo, vai falar sobre a relação do sujeito e com um quadro que hoje se atualizaria no sentido da depressão. Então, Luto e Melancolia, se nós formos pensar assim em termos do título, luto seria uma forma mais saudável de lidar com uma perda, por exemplo. Já a melancolia seria uma forma mais patológica, tendo em vista que na melancolia existia um prolongamento desse quadro, e no luto o que se havia era de fato ali um momento, uma perda de objeto que era mais consciente, e consequentemente havia um trabalho ali, todo um trabalho para que isso pudesse ser superado. Então, vou comentar sobre esse texto do Freud. Eu estou usando a tradução da Companhia das Letras. Esse texto ele se encontra a partir da página 170. Bom, então ele vai começar a falar sobre os quadros de melancolia e o quadro de luto. E ele fala assim: via de regra, luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa o seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal. Ou seja, ele começa caracterizando aqui o luto como uma perda, e é interessante porque ele usa uma perda somente de um objeto, de fato ali, da sua realidade, como, por exemplo, a gente vê isso quando se perde um parente. Mas ele vai falar mesmo sobre uma abstração, né? Então, quantas vezes a gente vê isso na clínica, no sentido de que o paciente ele não perdeu ninguém, nada aconteceu na sua vida de uma forma assim muito clara, mas esse sujeito acaba perdendo algo que muitas vezes ele não sabe o que é, muitas vezes ele até sabe o que é. Então, o Freud já começa trazendo aqui essa característica do luto. Mas ele vai falar também sobre a melancolia. E ele começa a caracterizar a melancolia como um abatimento doloroso, o primeiro termo que ele usa, uma sensação do interesse pelo mundo, algo que também acontece no luto, uma sensação do interesse pelo mundo exterior, foi o que eu falei, né? A perda da capacidade de amar, a inibição de toda atividade e a diminuição da autoestima. E aí ele vai dizer que a característica básica disso são recriminações que o sujeito faz a ele mesmo. E aí, essa primeira parte ela já vai dar o tom do que é esse texto, porque esse texto ele vai de alguma forma pegar a melancolia para trazer aspectos do superego. Então, quando a gente fala aqui no texto Luto e Melancolia sobre o superego, o que é legal observar é que Freud pega um quadro clínico, um quadro sintomatológico aqui dentro do que se pensava na época, e ele vai falar, mesmo que o objetivo do texto não seja exatamente esse, mas ele vai falar sobre a relação que o superego estabelece com ele, né? Então ele fala assim: esse quadro se torna mais compreensível para nós se considerarmos que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um, que é esse da questão da autoestima. Então ele continua falando sobre isso e caracterizando. Ele diz: também admitiremos a comparação que qualifica de doloroso o estado do ânimo de luto. A justificativa para isso provavelmente ficará clara quando pudermos caracterizar a dor do ponto de vista econômico, né? Então ele vai trazer um pouco disso. Mas então ele começa a falar sobre como é que é realizado o trabalho, como é que é realizado esse trabalho do luto. E aí ele vai dizer que existe um exame da realidade, o sujeito percebe que na sua realidade objetiva esse objeto ele não existe mais, e mesmo que haja ali uma percepção de que um objeto ele pode ser um substituto,
Freud vai trazer a ideia de que esse desligamento ele é um desligamento difícil, que o ser humano, de alguma forma, ele acaba por ter essa dificuldade porque ele já fazia esse investimento objetal. E aí ele vai dizer que o que se pode acontecer é, de fato, uma psicose alucinatória em relação a esse objeto, mas que o mais natural é que o senso de realidade, ele, de alguma forma, prevaleça em relação a essa psicose. Então o sujeito ele vai desinvestir esse objeto aos poucos, essa energia, de alguma forma, ela vai... por isso que o fator tempo no luto é um fator importante, porque ela vai sendo retirada aos poucos, de modo que em algum momento essa energia ela de fato está livre para que possa então ser investida em outro objeto. E aí ele vai dizer o seguinte, isso do que eu estava comentando, o normal é que vença o respeito à realidade, mas a solicitação dessa não pode ser atendida imediatamente. É cumprida aos poucos, com grande aplicação de tempo e energia de investimento, né? Enquanto isso, esse objeto de alguma forma se prolonga na mente do sujeito. Então, é comum quando a gente ouve casos de luto, justamente esse sujeito que de alguma forma se apega a esse objeto, né? Então, o sujeito se apega a esse objeto e esse objeto é prolongado ali no seu investimento mesmo. Aí, falando agora sobre a melancolia, ele vai falar mais embaixo, ele diz: apliquemos agora a melancolia, o que verificamos no luto. Então ele já começa a falar da melancolia aí, aplicando aquilo que já foi discutido em relação ao luto. E aí ele vai dizer, o objeto não morreu verdadeiramente, foi perdido como objeto amoroso. Então isso é muito legal, porque isso é o que vai dar o tom daquilo que a gente discutiu logo lá no início, né? Que o sujeito ele toma esse objeto, ele na verdade se identifica, o eu desse sujeito ele vai se identificar com esse objeto, então ele acaba por, de alguma forma, entender que esse objeto amoroso ele foi perdido na realidade, mas ele foi incorporado ao eu. E ele vai dizer o seguinte: mas não podemos discernir claramente o que se perdeu, e ali se supor que tão pouco doente pode ver conscientemente o que perdeu. Isso é muito legal porque a gente vê isso muito na clínica. O sujeito que chega e ele não sabe o que ele perdeu, ele fala que existe uma perda, que algo era de uma forma e agora não é mais, e ele não consegue ver isso de forma consciente. Então, embora a gente não possa caracterizar e aplicar esse quadro de uma forma, da mesma forma que é na época de Freud aqui, mas a gente pode ter conceitos e ideias muito interessantes para pensar a clínica e para pensar alguns pacientes, né? E aí ele vai um pouco mais além, porque ele vai dizer o seguinte, que na melancolia ocasionou, ele vai dizer o seguinte: esse caso poderia apresentar-se também quando a perda que ocasionou a melancolia é conhecida do doente na medida em que ele sabe quem, mas não sabe o que perdeu nesse alguém, né? Então, ele já traz uma outra gradação desse pensamento, no sentido de que o sujeito às vezes sabe o que se perdeu. Por exemplo, isso é muito comum em relacionamentos. Então o sujeito ele acaba se relacionando e aí ele traz toda uma ideia de que a partir de determinado momento desse relacionamento ele não conseguiu mais ou ter prazer na relação ou mesmo pensar essa relação de uma forma positiva. Então o sujeito sabe em quem isso ocasionou essa situação, mas ele não sabe o que é que ele perdeu, né? Isso é algo que acaba sendo uma característica também nesses casos, principalmente relacionamentos, né? Aí ele volta, falando o seguinte: no luto, vimos a inibição e a ausência de interesse explicada totalmente pelo trabalho de luto que absolve o eu, né? Então, o sujeito em luto ele vai ter todo um investimento, contra-investimento ali, para que ele possa então lidar com essa questão. E ele vai dizer que na melancolia a perda é desconhecida, mas o trabalho ele é feito um trabalho similar àquele trabalho que é realizado no luto. E aí ele fala o seguinte: na inibição melancólica existe algo que parece enigmático do ponto de vista econômico aqui, pensando o que Freud traz, pois ele não consegue entender o que é que absorve tanto esse sujeito. Então, uma coisa que é legal é que Freud começa a falar sobre essa questão econômica.
Então ele vai pensar, no luto a gente sabe que existe uma ideia de que o sujeito está ali fazendo esse trabalho mesmo relacionado ao luto. Na melancolia, ele está tematizando justamente o que é feito com essa energia, né? Então ele vai falando sobre isso. Aí o que ele vai dizer é que o melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto, ele retoma isso, né? Um extraordinário rebaixamento da autoestima. Então ele traz essa ideia, e aí ele vai dizer o seguinte, que existe um enorme empobrecimento do eu, né? Então ele vai trazer isso daqui. Mas essa questão é interessante porque ele diz assim, ele traz aqui, num primeiro momento, falando sobre essa distinção, ele fala que esse quadro se torna mais compreensível lá no início, né? Para nós, se considerarmos que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um deles. Nele, a autoestima não é afetada. Então, a ideia aqui, quando ele fala assim, o melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto, um extraordinário rebaixamento da autoestima. Então, no luto, a autoestima ela é preservada, mas no que diz respeito ao melancólico aqui, existe um enorme empobrecimento desse eu, né? Bom, então ele fala aqui que no luto o mundo é que se torna pobre e vazio, mas na melancolia é o próprio eu que se torna vazio. Então esse texto ele começa a falar algumas características do superego, né? Então ele traz aqui, logo um pouquinho depois, dizendo que esse sujeito ele se recrimina, ele insulta ele mesmo e ele espera rejeição e castigo. Ele vai falar ainda o seguinte: degrada-se diante dos outros, tem pena de seus familiares por serem ligados a alguém tão indigno. Então ele fala, e estende sua autocrítica ao passado. Então ele fala assim, o quadro desse delírio de pequenez, predominantemente moral, é completado com insônia, recusa de alimentação. Então assim, você vai começando a perceber, né, através da construção do texto, de que Freud está falando sobre essa instância mesmo, que é uma instância que, em alguma medida, é uma instância cognitiva. É uma instância que vai trazer parâmetros, tanto do ponto de vista de quem ele deve ser, de quem ele deve se identificar, mas também de que ele não pode ser. Por exemplo, quando Freud vai falar sobre isso, possivelmente eu posso trazer um pouco sobre isso, no texto de 1923, quando ele fala sobre o superego, e que o superego ele vai dizer não apenas que um sujeito deve ser, como por exemplo, você deve ser igual ao seu pai, mas ele também vai falar sobre o que o sujeito não pode ser, como por exemplo, você não pode possuir a sua mãe. Então, tem essa dupla ideia aí dentro desse texto. Então ele vai trazer aqui, aí trazendo um pouquinho dessa questão da energia, né, para onde vai isso? Porque ele vai de alguma forma falando sobre isso, né? Quando ele fala que no luto o que se torna pobre e vazio é o mundo, quando ele traz a ideia de que na melancolia é o próprio eu. E ele fala assim, mas isso é secundário, ele falando sobre as afirmações, né? Mas isso é secundário, como sabemos, é consequência do trabalho interno que consome o eu, trabalho que desconhecemos comparado ao luto, né? Ele falando aqui sobre esse, de fato, falta de interesse no mundo, essa inaptidão para o amor, né? Para as coisas mais voltadas para a realidade. Aí ele vai trazendo características justamente do superego. Quando em exacerbada autocrítica, ele pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, sincera, sem autonomia, né? Então ele traz justamente essa autocrítica ao sujeito. Mas ele vai trazer uma característica que é legal, que é que esses sujeitos, de alguma forma, eles não têm o receio de falar isso às pessoas. E isso é uma coisa que vai chamar a atenção de Freud. Porque se esse sujeito se auto-recrimina, se ele entende que ele é alguém que não vale nada, ou que não tem valor algum, talvez ele deveria ser uma pessoa um pouco mais envergonhada, uma pessoa que de fato não falasse dela em público, enfim. Mas o que Freud nota é justamente que isso não acontece nesse sujeito. Ele fala sobre essa autodepreciação de uma forma até muito frequente e sem receio de falar sobre isso, né? Então ele diz assim, a questão é isso sim,
que ele escreve corretamente a sua situação. E mais à frente ele vai fazer o seguinte, falando sobre essa questão do amor próprio, ele diz o seguinte, e aí o Freud vai colocar um problema aqui no texto, né? Ele fala, fazendo analogia com o luto, concluímos que ele sofreu uma perda relativa ao objeto. Então ele traz a ideia de que no luto existe uma perda do objeto. Mas quando ele vai falar da melancolia, ele fala que na melancolia existe uma ideia de que a perda aconteceu no próprio eu. E aí quando ele fala justamente sobre essas autorrecriminações, né? Então ele vai continuar falando aqui. Assim, essa parte é uma parte interessante que fala muito de forma indireta, mas fala sobre o superego. Ele diz: vemos como uma parte do eu se contrapõe à outra. Faz dela uma avaliação crítica, toma-a por objeto. E isso vai ser muito legal, essa tomada por objeto, porque é isso que vai acontecer na melancolia. A gente já está caminhando para isso. E aqui ele fala, aqui travamos conhecimento com a instância habitualmente chamada de consciência moral. Então, a caráter, né, do que seria esse superego, são essas características aí que ele vai trazer. E aí ele fala que nós incluiremos entre as grandes instituições do eu, ao lado da censura, da consciência e do exame da realidade, né? Então ele já traz aí características para falar sobre o superego. E aí ele fala, prosseguindo aqui, ele diz, só o empobrecimento ocupa lugar privilegiado entre os temores ou dizeres desse paciente. E aí a gente chega aqui numa parte que é uma parte mais... uma parte que, bom, é muito importante para a nossa discussão, que ele vai falar, então ele vai falar assim, a discrepância mencionada pode ser esclarecida por meio de uma observação que não é difícil de fazer. Ouvindo com paciência as várias autoacusações de um melancólico, o que Freud vai trazer é a ideia de que ele consegue perceber que a maioria dessas características e autoacusações, elas não têm muito a ver com esse sujeito. E sim, ele traz com pequenas modificações a uma outra que o doente ama, amou ou devia amar. Então a ideia de que esse sujeito perde esse objeto ou algo nesse objeto, e essas autorrecriminações, por isso que Freud traz essa ideia de que o sujeito ele faz as autorrecriminações e eles não escondem nada para ninguém. Eles falam mesmo, né? Ele vai trazer um pouquinho mais à frente aqui, que a ideia de que quando eles falam sobre isso, eles dão queixa mesmo. Mas eles não estão falando sobre isso, estão falando sobre esse objeto. E aí ele continua dizendo assim, toda vez que examinamos o fato, essa suposição é confirmada. De maneira que temos a chave para o quadro clínico. Ao perceber as recriminações a si mesmo como recriminações a um objeto amoroso que deste se voltaram para o próprio eu. Então, olha como isso é legal, esse raciocínio que Freud vai construir aqui. O sujeito, ele vai, de alguma forma, perder esse objeto, mas esse objeto ele se volta para o eu. Ele vai até trazer depois um pouquinho, porque a ideia seria, Freud discorre sobre a identificação narcísica desse sujeito e a relação punitiva mesmo estabelecida entre a instância crítica, a instância moral, que seria de fato o superego, e o objeto que foi incorporado. Então, o que se percebe é justamente essa relação da instância crítica com esse objeto que se voltou para o eu. E aí ele diz, ele vai falar aqui, dá um exemplo, né? A mulher que deplora o fato de seu marido se achar ligado a uma mulher tão incapaz, está na verdade acusando a incapacidade do marido. Então está falando, digamos que você ouça um paciente na clínica e esse paciente reclame da sua situação, e aí uma outra maneira de ler isso, de observar isso, é de que quando esse sujeito fala isso, de que ele é infeliz, talvez, no relacionamento, no amor, é de que o outro talvez não seja capaz de fazê-lo feliz. Ou que as situações, por exemplo, não seriam capazes de fazê-lo feliz. Então, o sujeito acaba falando sobre uma insuficiência, não dele,
mais uma insuficiência do outro. A gente vai tentar caminhar um pouquinho mais, o vídeo já está grande, mas ele fala assim, e aí ele vai trazer essa característica: não se envergonham, nem se escondem, pois tudo de desabonador que eles vão falar, que esse sujeito vai falar, ele não se refere a ele mesmo, mas no fundo se refere a uma outra pessoa, né? Então ele diz, e agora aqui é muito legal porque ele vai meio que reconstruir isso, né? Essa reconstrução que Freud fala assim, que Freud fala assim: havia uma escolha de objeto, então o sujeito, dentro dos objetos ali existe uma relação de objeto, o sujeito está ligado a isso, uma ligação da libido a certa pessoa, né? Então a ideia é justamente essa que ele vai trazer. Por influência de uma real ofensa ou decepção vinda dessa pessoa amada, ocorre um abalo nessa relação. Então, o sujeito tem uma relação de objeto, essa relação ela acaba sendo afetada por uma situação, ou que seja uma ofensa, ou que seja uma situação interpretada de forma como uma ofensa, não precisa necessariamente ser uma ofensa. É por isso que o texto vai falar sobre essa ideia de que o sujeito sabe quem, mas não sabe o quê. Então ele, às vezes, é uma ideia muito consciente, né? Às vezes é uma coisa um pouco mais consciente, né? Então, ele vai trazer isso, e aí ele vai dizer que o resultado não foi o normal, que seria, então, a libido ser retirada desse objeto e deslocada para um novo objeto. Isso não acontece. O que acontece é que, para que isso pudesse acontecer de alguma forma, vai se ter uma série de condições, né? E aí, enfim, esse investimento objetal, ele foi pouco existente, ele traz aqui, ele foi cancelado, mas a libido, ela não foi deslocada para outro objeto, né? Ele traz essa ideia de que ele foi recuado para o eu, né? Então, é justamente aquilo que a gente falava, mas do ponto de vista mais econômico, que Freud vai trazer aqui. A ideia de que havia um investimento de objeto, um sujeito, de uma pessoa, por exemplo, mas a ideia que ele vai trazer é que essa energia deveria ser aplicada a outro objeto, não é aplicada. É uma energia que se volta para o eu. E aí ele vai trazer, quando eu trago essa ideia da identificação, é justamente esse retorno que é realizado ao eu. E ele vai dizer o seguinte: mas lá ela não encontrou uma utilização qualquer. Então, essa energia que retornou, ele vai trazer qual é a função dela. Ela serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto, né? E aí ele vai trazer aqui algo. Ele diz que a sombra do objeto ele recai sobre o eu, e aí o objeto pode então ser julgado por uma instância especial. Ó, que legal isso, né? E aí ele vai falar o seguinte: desse modo, a perda do objeto se transformou numa perda do eu, como está identificado ao eu, né? E o conflito entre o eu e a pessoa amada, então ele vai trazer que esse conflito entre o eu e a pessoa amada vai tomar uma nova conotação nessa configuração total. Então ele vai dizer que o conflito entre o eu e a pessoa amada, ele se transformará então numa cisão entre a crítica do eu, né, e o eu modificado por essa identificação. Ou seja, a crítica do eu e o eu identificado com o objeto. Né? Isso é muito legal. Então ele vai trazer assim, mais à frente um pouquinho. A identificação narcísica com o objeto se torna então substituto do investimento amoroso, né? Então a identificação acaba se tornando substituto desse investimento amoroso, e aí traz a ideia, o texto vai trazer a ideia de que dessa forma, configurado assim, essa relação amorosa não precisa ser abandonada, né? A ideia é essa. Então essa substituição é uma substituição do amor objetal por uma identificação, e aí ele vai trazer que é um mecanismo, de alguma forma, comum nas patologias narcísicas, né? Então ele traz aqui a conclusão que se pede, nossa teoria, de que a predisposição a adoecer de melancolia, ou parte dela, reside na predominância do tipo narcísico de escolha de objeto, infelizmente ainda carece de confirmação através da pesquisa, né? Então ele traz essa ideia. E aí, aqui já
trazendo algumas questões aqui para irmos concluindo, ele vai falar sobre ambivalência na neurose obsessiva, mas eu vou trazer uma parte aqui mais na frente para que eu possa então concluir o vídeo. Esse texto é muito rico e ele fala sobre muitas coisas, mas o caminho que a gente tomou aqui foi um caminho para que pudesse falar sobre mesmo o superego. Então perceba como essas características, né, da instância crítica, da maneira como o sujeito lida consigo mesmo, é algo que se passa a nível das relações dinâmicas desse sujeito, né? Então ele diz assim, entre a pré-condição da melancolia não devemos negligenciar esse conflito da ambivalência, que ora se origina na realidade, né, ora na constituição do sujeito. Então, ele vai trazer aqui, se o amor ao objeto refugia-se na identificação narcísica, né, essa ideia que a gente já trouxe, o ódio atua em relação a esse objeto substitutivo. Então, aqui é o ponto legal da nossa discussão. O que ele está dizendo aqui é que esse eu, de alguma forma, se identifica com o objeto, e esse eu que está identificado ao objeto, quando traz a identificação aqui, acho que tem até uma questão assim, do retorno à fase oral, no sentido da incorporação do objeto, né? Então, quando a criança começa a se alimentar, ela, de alguma forma, pega esse objeto e esse objeto é colocado para dentro, né? Tem uma ideia da destruição também desse objeto, e aí até a questão da ambivalência, né? Incorpora, mas ao mesmo tempo também acaba por destruir o objeto. Então ele traz essa ideia de que nesse formato aqui, esse objeto que foi identificado ao eu, ele passa também a ser um objeto substitutivo que receberá uma carga de ódio ali, né? Então ele traz isso, dizendo que na identificação narcísica o ódio atua em relação a esse objeto. E aí ele vai trazer isso, ó, insultando, rebaixando, fazendo-o sofrer e obtendo uma satisfação sádica desse sofrimento que acontece. Então ele vai trazer justamente essa que eu acho que é o ponto central dessa relação entre o eu identificado ao objeto e essa instância que julga, que rebaixa, né, que faz que toma esse tipo de atitude em relação a esse objeto. Então, esse texto eu trouxe para que a gente pudesse discutir um pouco sobre as características, os fundamentos mesmo do superego. Eu estou fazendo uma série de comentários do livro do Winnicott, que fala sobre os processos de amadurecimento e o ambiente facilitador. E são textos muito legais, mas que eventualmente a gente precisa fazer essas aberturas. Então, em alguma medida, eu tenho que trazer alguns textos de Freud que falam sobre a característica, por exemplo, do superego, né? Freud é um autor basilar e a maioria desses autores freudianos, eles vão trazer coisas muito legais, mas eles vão se basear justamente nesses textos iniciais do Freud. Então a ideia é que a gente possa trazer alguns textos que falem justamente sobre complexo de Édipo, superego, ambivalência, enfim, termos que foram da psicanálise freudiana. Eu fico por aqui e até a próxima.